Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao nosso canal novamente. Este canal onde nós falamos sobre nutrição, sobre alimentação, saúde e qualidade de vida, sempre tendo uma abordagem a partir da nutrição funcional, que é o padrão ouro de atendimento nos tempos atuais, já há alguns anos atrás. Pois esse canal é justamente voltado para você que tem interesse na promoção da sua saúde, em manter a sua saúde e a da sua família e sanar algumas dúvidas, porque são realmente inúmeras informações que nós temos pelas redes sociais, né? Nunca se falou tanto em saúde, tanto em alimentação. Então aqui eu respondo os questionamentos de vocês, abordo temas atuais, temas que são relevantes, que são de suma importância dentro da saúde, e sejam todas bem-vindas. Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal. Ao final do vídeo, se você gostou, compartilhe o vídeo com as suas amigas, com a sua família. Vamos dividir conhecimento, porque conhecimento bom é aquele conhecimento compartilhado, é aquele conhecimento onde as pessoas possam ter ações que lhes favoreçam. O nosso assunto hoje são fibras. Nunca se falou tanto em saúde intestinal. Então eu vou abordar sobre fibras, quais são as fibras, para que elas servem. Vamos entrar um pouquinho no assunto dos probióticos e pré-bióticos, apesar de eu já ter gravado um vídeo anterior bem específico. Então não se esqueça, fique comigo até o final e depois compartilhe o vídeo. Então, dando início, pessoal, ao vídeo de hoje a respeito das fibras, né? Da importância, do porquê nós devemos consumir fibras. Todos sabem que fibras são importantes. Você deve saber, escutado alguma vez, que as fibras são importantes para a nossa saúde intestinal. Mas afinal, para que elas servem? Quais são elas? Que fibras são essas? Por que realmente elas são importantes? O que elas nos agregam de benefícios? E nesse vídeo eu vou explicar um pouco para vocês. Pois bem, para começarmos, é importante que vocês saibam que nós temos dois tipos de fibras: as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Mas você sabe qual o impacto, qual a diferença que existe entre elas? Pois bem, a primeira diferença entre as fibras, entre fibras solúveis e insolúveis, diz respeito à capacidade delas em reter água. Vamos começar aqui falando das fibras insolúveis. Fibras insolúveis, elas estão presentes nos cereais integrais, como o arroz integral, nas cascas dos legumes, nos vegetais folhosos, no farelo de trigo, enfim, no feijão também, em algumas frutas, como por exemplo na pera, na ameixa, na laranja, na tangerina, enfim, em vários alimentos. Mas no que estas fibras nos auxiliam? Como elas nos ajudam? Elas ajudam no aumento do trânsito intestinal. Essas fibras insolúveis, elas são muito ágeis no intestino, fazendo com que o alimento que foi ingerido passe mais rapidamente e com uma maior facilidade pelo intestino. Elas aumentam o nosso bolo fecal. Elas ajudam esse bolo fecal a chegar mais rapidamente no nosso final do intestino, melhorando assim as questões de
evacuação. Aumentando o volume dessas fezes, também faz com que estas fezes se tornem mais pastosas. Estas fibras insolúveis são aquelas que não conseguem ser metabolizadas completamente pelas nossas bactérias, pelas bactérias que formam a nossa microbiota intestinal. Essas fibras insolúveis são muito benéficas no tratamento de quadros clínicos como a constipação. Então, veja a importância das fibras insolúveis. Temos também, como eu falei, as fibras solúveis, que são aquelas diferentes das insolúveis, que são aquelas que são solúveis em água. Elas têm a capacidade de absorver a água e elas formam como se fosse um gel no nosso estômago, o que garante, inclusive, uma maior sensação de saciedade quando nós nos alimentamos delas. Inclusive, também essas fibras promovem a regulação dos níveis de colesterol, do nível de glicose no sangue, cada uma com as suas funcionalidades insolúveis tem uma funcionalidade, as solúveis já têm essa outra. Apesar destas fibras também ajudarem contra questões de constipação, ajudam de uma maneira geral em todo o trato intestinal, mas elas não têm aquele impacto na velocidade da formação do nosso bolo fecal, mas elas ajudam sim no tratamento de constipação, como também no tratamento de diarreia. Pois bem, os principais benefícios destas fibras solúveis é a fermentação. E são as nossas bactérias intestinais que irão fermentar estas fibras, ou seja, estas fibras servem de nutrientes para as nossas boas bactérias intestinais, ou seja, as nossas bactérias benéficas, e inclusive vai ajudar a melhorar o nosso pH intestinal. E nós sabemos, né, pessoal, que 80% da concentração de bactérias está no nosso intestino. Veja a importância, nós estamos conferindo nutrientes, substratos para as nossas boas bactérias, como nós chamamos. E essa fermentação que essas bactérias fazem geram alguns produtos finais. Os mais estudados pela ciência são o butirato, o propionato e o acetato. Eu não vou entrar especificamente nessa questão aqui, porque não diz respeito a vocês. Mas o importante é que vocês saibam que esses produtos finais são o que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta e que são mais abundantes e são produzidos pela nossa microbiota intestinal. E a depender do gênero das bactérias benéficas, elas irão originar estes subprodutos, ou seja, a quantidade e qual ácido graxo de cadeia curta será produzido depende da espécie das bactérias, né? Também depende do tempo de trânsito intestinal e também depende da disponibilidade desse substrato, né, que nós damos a ela, desse alimento que foi por nós ingerido. Estes ácidos graxos de cadeia curta vão auxiliar na redução do pH intestinal, inibindo assim o crescimento daquelas bactérias outras, aquelas bactérias maléficas, aquelas bactérias patogênicas. Um exemplo aqui para vocês, coisa simples, rápida, o acetato.
ele contribui na regulação do nosso pH sanguíneo, no controle do nosso apetite, protege o nosso corpo contra os patógenos. Já a produção do propionato, que é um outro ácido graxo de cadeia curta, ajuda na regulação do apetite, combate a inflamação e nos protege contra o câncer. E elas vão mediar, inclusive, o nosso metabolismo energético. Tem um papel realmente no combate à inflamação, no combate ao crescimento e ao desenvolvimento, sim, dos tumores. Mas onde nós encontramos esses substratos para que as bactérias benéficas os fermente? Onde nós encontramos essas fibras solúveis? Nos vegetais, pessoal, nos grãos, nas farinhas integrais também, nas leguminosas, nas frutas também. Falando agora, como eu disse a vocês, vou falar rapidamente um pouco a respeito dos probióticos e dos prebióticos, porque esse assunto eu já me referi em um vídeo aqui do canal. Depois você procure e reveja. Né? Mas aonde entram? Falando em fibras, nós falamos também nos pré-bióticos e nos probióticos. Bom, o que são os pré-bióticos? Vamos começar por eles. Isso pode passar uma ideia, inclusive, de que todas as fibras são pré-bióticas. Mas será que isso é verdade? Bom, pessoal, os pré-bióticos são componentes alimentares não digeríveis, ou seja, são fibras que servem de substrato para os probióticos. Prebióticos, então, não é digerido por humanos, mas é usado pela nossa microbiota e é naturalmente presente em uma ampla variedade de alimentos vegetais. Todas as fibras são prebióticas? A minha resposta é: nem todas as fibras são prebióticas. Apenas as fibras do grupo, nós temos alguns grupos, que são fibras dos grupos de oligosacarídeos resistentes, fibras que formam o grupo dos polissacarídeos não amiláceos, além também das fibras solúveis do milho, e aí nós temos aquele amido de milho resistente. Estes sim são prebióticos. Os frutoligosacarídeos, como nós conhecemos como FOS, e os galactoligosacarídeos, como nós conhecemos como GOS, G-O-S, são fibras que têm atividade pré-biótica, que contém uma estrutura resistente à atividade das enzimas do nosso trato gastrointestinal. Então, quando elas chegam ao nosso intestino, elas chegam intactas e prontas para serem utilizados pela nossa microbiota que ali está presente. Como essas substâncias não são absorvidas, elas passam para o intestino grosso e aonde elas fornecem o substrato para as bactérias intestinais, o que favorece a multiplicação das bactérias benéficas. Bom, nós temos alimentos com tipos específicos de fibras alimentares. Nós temos pré-bióticos que são pré-bióticos funcionais. E estas fibras pré-bióticas funcionais são exatamente o que eu falei aqui: os FOS, os GOS e os oligosacarídeos. Bom, exemplo aqui para vocês, eu não vou entrar em detalhe para não complicar. Nós encontramos, por exemplo, na chicória, a inulina. Posso também citar aqui, encontramos
alguns também na cebola, na banana, na biomassa de banana, por exemplo, que aumentam inclusive a absorção do cálcio, do ferro, do fósforo, do magnésio, aumentam também o volume e a frequência das evacuações, diminuindo a duração no trânsito intestinal. Tá, agora vamos aos probióticos. O que são os probióticos? Probióticos, pessoal, são organismos vivos que nos conferem, sim, benefícios quando inoculados em quantidades adequadas. É aquilo que eu falei, nós nutricionistas formulamos um pool de várias cepas de probióticos de acordo com a necessidade do nosso paciente. Bom, essa palavra probiótico, ela deriva, gente, do grego, que significa o quê? Pró-vida. Vocês já devem ter escutado sobre os alimentos funcionais, que são esses alimentos que contêm micro-organismos vivos que, quando nós ingerimos em determinada quantidade, eles apresentam algum efeito benéfico sobre a nossa saúde. E esses alimentos funcionais são aqueles que, além de nos oferecerem nutrientes, reduzindo inclusive o risco de doenças. Os probióticos têm se destacado muito entre os alimentos funcionais. Eles, então, resumindo aqui para vocês, eles estimulam o crescimento e a atividade das bactérias benéficas. E nós encontramos nas prateleiras dos supermercados, como por exemplo, alguns alimentos funcionais, como o iogurte, como o kefir, que é um tipo de bebida fermentada, como a própria kombucha, que é um chá fermentado, também o tofu, né, que é feito, o queijo tofu, que é feito a partir da soja, são alimentos probióticos. A depender do que você consome, você terá um certo tipo, um determinado tipo de probiótico no seu intestino. As pessoas são muito ávidas por suplementação. É como eu digo, pessoal, o suplemento é a cereja do bolo, né? Nós usamos, obviamente, suplementos, eles são muitas vezes muito necessários, são fundamentais, nos agregam só benefícios quando utilizamos os certos, nas quantidades certas, nos horários certos, enfim, na biodisponibilidade correta e melhor. Mas esses suplementos, em alguns casos, por exemplo, como prisão de ventre crônica, até mesmo na diarreia, pode ser necessário usar suplementos à base de fibras, que vão ajudar realmente a regular o trânsito intestinal. Em geral, esses suplementos de fibras são divididos em fibras insolúveis e fibras mistas. São poucos os suplementos de fibras solúveis, mas nós temos também, obviamente, suplementos que são só de uma fibra, né? Enquanto outros têm 6, 7 variedades de fibras. Bom, outra coisa também, pessoal, as fibras, além de as fibras insolúveis, vão ajudar muito em caso de constipação. As fibras solúveis vão ajudar tanto na constipação como nos episódios diarreicos. Bom, quanto aos suplementos, nós temos alguns, por exemplo, alguns bem conhecidos, que é o Planta Bem, o Metamucil, o Fibermas, mas que são fibras solúveis, que são prebióticos, né? Eles servem de alimentos para as boas bactérias. Nós temos também o Fibrenorme, né, que tem fibras solúveis,
que também são prebióticos, também servem para alimentar, servem de substrato para as nossas boas bactérias. Um dos outros suplementos muito conhecidos pelas pessoas é o Plantabem, né? Que aí já é uma fibra insolúvel, né? Que ajuda no trânsito intestinal. É um suplemento fitoterápico, portanto, só nutricionistas com especialização em fitoterapia podem prescrevê-lo, e o Plantabem é muito indicado, tanto, como eu falei, tanto na diarreia como na constipação. O uso dele é diário, enfim. Ele ajuda inclusive a regular os níveis de açúcar e de colesterol no sangue, porque estas fibras acabam por reter as gorduras e os açúcares. Essa fibra também ajuda na motilidade intestinal, justamente porque ela retém água, aumentando, como eu falei inicialmente, aumentando o volume do bolo fecal e reduzindo a consistência das fezes. Bom, nós temos vários outros. Nós temos também a própria fibra que nós conseguimos comprar, como por exemplo em feiras orgânicas eu compro muito. Não necessariamente nós precisamos usar o suplemento, né? Esses envelopes que tem a casca da semente de Plantago ovata, né? Que é o nosso Psyllium. Nós podemos, nas feiras, nas lojas de produtos orgânicos, comprarmos, né? E é indicado inclusive para síndrome do intestino irritável. Enfim, pessoal, resumindo aqui, porque não há muito o que falar sobre o assunto, acho que tudo eu já conversei com vocês, mas eu quero deixar uma observação, né? Cabe aqui uma observação para nós finalizarmos. Fibras não substituem alimentos saudáveis. Elas são uma complementação. Elas são auxiliares para aquelas pessoas que não consomem normalmente a quantidade necessária através da alimentação. A pessoa tem que ter também uma alimentação saudável, rica em fibras, né? Não podemos ficar somente usando esses suplementos, né? Esses fitoterápicos, e sem falar nos medicamentos convencionais, né? E a recomendação diária, antes que eu me esqueça aqui, para finalizarmos, a recomendação diária de fibras, né, que inclui as fibras solúveis e as insolúveis, é de 25 gramas para mulheres adultas. Pessoal, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, que agora vocês estejam, que vocês saibam a respeito da diferença de fibras solúveis. Aqui elas se aplicam mais, de fibras insolúveis, aqui elas se aplicam mais, né? Falamos aqui também em FOS, em GOS, falamos aqui também nos pré-bióticos, nos probióticos. Então, se você sofre de algum desses problemas, se você está muito constipado ou tem que seja uma constipação ou uma diarreia crônica, procure o seu nutricionista. Ninguém melhor do que ele para te orientar e, se necessário, te prescrever a suplementação, ok? Ficamos por aqui hoje. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e compartilharem o vídeo, e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigada, como sempre, pelo tempo disponível de vocês.